Olá, amigos do programa Bíblia Fácil. É muito bom termos você aqui mais uma vez para estudarmos juntos a Bíblia de maneira simples, fácil, mas sem perder a profundidade. A gente sempre tem que crescer cada vez mais no conhecimento. Esse conhecimento nos libertará, nos mostrará as verdades da Palavra de Deus. E eu quero mandar um abraço muito especial a você que tem acompanhado, que tem se dedicado. Existem muitas pessoas saindo das suas casas, indo a igrejas, auditórios, pequenos grupos, estão se reunindo para estudarmos juntos a Bíblia. E para mim é uma alegria, um privilégio poder conversar com você mais um pouquinho sobre hoje o plano da salvação. Nós vamos começar o programa de hoje pedindo que a Leni, que é uma das nossas amigas, que sempre tem participado conosco, possa fazer a oração. Bom Pai que estás nos céus, queremos agora pedir a Tua presença sobre os momentos que vamos estudar mais uma vez a Tua Palavra. Principalmente para as nossas mentes, possamos entender e captar esse plano da salvação que Tu tens para cada um de nós. Ajuda-nos aqui também e aos que estão nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Leni. Eu quero já também cumprimentar a todos os amigos que estão aqui no auditório. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que hoje a gente possa interagir ainda mais, conversar e falar, porque o tema é muito gostoso. A gente está falando sobre salvação. Gente, quando a gente fala em salvação, é só você lembrar de qualquer filme de náufragos. Acho que todos nós já assistimos em algum momento filmes assim. E a gente fica sofrendo com o indivíduo, não tem comida, não tem água, fica torcendo para chover, chove, tem que pegar aquela água para poder beber e a gente fica na expectativa de alguém ir lá resgatar. Né? E a gente espera que se resgate, até porque a gente crê que para ser feito o filme o indivíduo teve que sobreviver para poder contar para a gente o que aconteceu e relatar. Mas a gente fica assim, perdendo o fôlego, esperando o resgate. E é tão bom quando vem o resgate. Naqueles filmes mais antigos, o pessoal esperava a cavalaria, né, para chegar. Eles estavam ali acuados, 2, 3, prontos para morrer, entregues. E aí aparecia a cavalaria e salvava tudo. E a gente falava, poxa, que bom. É mais ou menos isso que aconteceu. Nós estávamos completamente perdidos. Nós estávamos entregues à nossa escolha. Nós deveríamos morrer e morrer eternamente. Só que então aparece a nossa cavalaria, o nosso resgate, aparece aquele navio salva-vidas chamado Plano da Salvação, Jesus Cristo nosso Senhor, e nos deu a possibilidade de acreditarmos em dias melhores. E é isso que nós vamos começar a estudar aqui. Agora, eu vou fazer essa pergunta para Sabrina. Romanos 5, 12 e Romanos 6, 23. Quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Então, Sabrina, quantos são pecadores? 2, 3, 15. Qual é o resultado do pecado? Será que o resultado é para todos? Lê para a gente. 5, verso 12 primeiro. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ok, então vamos fazer uma pausa aqui. Olha só, por um só homem entrou o pecado no mundo. É aquilo que nós falamos. Então entrou o pecado e através do pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, querido, eu e você somos pecadores. A resposta à primeira pergunta, a parte A da pergunta, é que todos pecaram. Ou seja, eu vou fazer uma pergunta para você então, Marcos. Marcos, diga uma coisa para mim. Todos pecaram, sim ou não? Sim. Todos pecaram. Paulo, o maior evangelista que o mundo já viu depois de Jesus, pecou? Também. Moisés, um dos maiores líderes religiosos que o mundo já viu, pecou? Também pecou. E José, Daniel, 2 ícones de fé, de hombridade, de honestidade, de integridade, eles também pecaram? Também pecaram. Todos pecaram. Por isso, amigo, eu quero dizer uma coisa a você. Quando a Bíblia fala todos, é exatamente isso que ela quer dizer. Todos pecaram. Eu vou falar uma coisa, eu não gostaria que você ficasse chateado comigo, nem magoado. Mas quando a Bíblia fala todos, é exatamente isso que ela quer dizer. Isso inclui, sabe quem? O apóstolo Pedro. Isso inclui o apóstolo Tiago, João e até Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, sem dúvida foi uma mulher extraordinária. Essa mulher foi escolhida por Deus para ser a mãe de Deus. Sem dúvida,
a principal mulher do mundo, uma mulher especial, mas ela também pecou. Ela nasceu em pecado e ela precisou do sacrifício de Jesus para ser salva, como eu e como você. É isso que a Bíblia diz, todos pecaram. Agora, Sabrina, Romanos 6:23, qual é o resultado do pecado? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então qual é a paga? O indivíduo faz uma coisa, tem uma consequência daquilo. É a lei da ação e reação. Ação, pecado. Reação, a morte. O salário, a paga do pecado é a morte. É isso que a Bíblia diz. Todos pecaram, por isso todos devemos morrer. Esse é o salário do pecado. Márcio. Pastor, a Bíblia diz que todos pecaram. Jesus foi homem também. Ele entra nesse todos ou não? Ele pecou ou não? Isso, boa pergunta, Márcio. Jesus Cristo foi o único ser humano na Terra que não pecou. Nós cremos em uma coisa muito importante. Eu vou falar uma palavra assim bem esquisita, Márcio, mas ela é importante, eu vou explicar o que é isso. Nós acreditamos que Jesus Cristo veio de uma maneira pré-lapsariana. O que é isso? Pré, antes. Lapsariana vem de lapso. Lapso é queda. Então, a natureza de Cristo Jesus, ela veio com a natureza de Adão antes do pecado, pré-lapso, pré-lapsariana. Então, quando Jesus Cristo veio a essa terra, ele não veio provar que o Márcio, que o Ivan, que a Cíntia, que o André, que a Leni podem viver sem pecar. Ele veio provar que Adão, se quisesse, poderia ter permanecido puro e não precisaria ter pecado. Porque qual era a acusação de Lúcifer, de Satanás, diante de todo o universo? A lei de Deus é impossível ser cumprida. Deus nos força a ter uma atitude antinatural, obedecendo à força. E não é isso, não é possível obedecer à lei de Deus. E quando Adão caiu, ele então supostamente provou para todo o universo. Olha aí, realmente não dá para viver sem pecar. Jesus Cristo veio com a natureza de Adão, sem pecado. Nele não houve mácula nenhuma. Mais uma evidência disso, Márcio, é a questão de que o cordeirinho lá no Antigo Testamento, no sacrifício contínuo, no santuário, ele deveria ser com um cordeiro o quê? Sem manchas, sem máculas. Por quê? Porque não teria pecado. Cristo Jesus não entra nesse aspecto. Aqui está se tratando, o contexto é de todos nós, seres humanos mortais, pecadores. Então, todos nós pecamos. O único ser que não pecou foi Jesus Cristo. Muito obrigado. Vamos lá. Próxima pergunta. Qual é a condição da natureza humana após o pecado? André, lê para a gente Gênesis 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Olha, o que Deus viu, que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do homem, do seu coração. Eu acho que todos nós concordamos com esse verso de Gênesis 6, verso 5, porque a gente percebe de maneira muito evidente o ser humano cada vez pior, a maldade se proliferando a cada instante, a cada momento. Há alguns meses a gente vivenciou e todos nós acompanhamos pela televisão o terremoto e os terremotos que aconteceram no Chile. E que tristeza o governo, num momento de dor, de luto, de tristeza, ter que colocar o exército na rua não para ajudar, mas para dar ordem de toque de recolher, porque as pessoas saqueavam as lojas, roupas, e a gente pensa assim, puxa, mas é porque tinha fome, é porque tinha sede? Não, eles estavam levando televisão, videocassete, eles estavam levando materiais que não é de primeira necessidade, que não são de primeira necessidade. Então a gente vê que a índole do homem é cada vez pior, é má, é perversa, cada vez mais a gente percebe isso na televisão, na internet, nos meios de comunicação. Isso aqui Jesus já viu há muito tempo. Então a condição da natureza humana após o pecado, cada vez pior, uma degradação cada vez pior. A gente às vezes fica
sempre assim otimista, né? O mundo vai melhorar, o país vai melhorar, a condição vai melhorar. Querido, é sempre de mal a pior, porque a condição humana é ruim. A economia pode melhorar, a quantidade de empregos pode melhorar, mas a maldade continua crescendo. Veja um país de primeiro mundo como os Estados Unidos, por exemplo. Lá eles têm muita coisa, muitos recursos, muito mais do que nós aqui. Agora, por isso, diminuiu a maldade lá, os assassinatos diminuíram, o tráfico de drogas é menor, porque lá eles têm recursos, a economia vai bem, é a maior potência do mundo, 25% do que é consumido no mundo é consumido lá. E por causa disso, o ser humano é melhor lá do que aqui? Não é. Então percebam, a gente pode melhorar o índice de analfabetismo, né? Diminuir ele, a gente pode aumentar a inclusão digital, a gente pode dar mais comida para as pessoas, isso não melhora a condição humana. Então, o nosso estado era muito complicado, mas então aparece o plano da salvação, e aí aparece isso aqui, a morte substitutiva. Nós vimos que o salário do pecado é a morte, então alguém tem que morrer. Essa é a lei de Deus, alguém pecou, alguém tem que morrer. Agora, se alguém tem que morrer, quem vai morrer? Aí é uma escolha. Como Jesus Cristo morreu no meu e no seu lugar, ou eu escolho Jesus morrer no meu lugar, ou eu escolho morrer. Olha como eu fiquei bonito. É uma escolha. Alguém vai morrer. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ele que não pecou, então veja, o processo é simples, acompanhe comigo. O salário do pecado é a morte. Jesus Cristo pecou? Não pecou. Então ele não precisava morrer, concorda comigo? O salário do pecado é a morte, ele não pecou, não precisava morrer. Se ele não precisava morrer, por que é que morreu? Ele morreu para me substituir, para morrer no meu lugar. E aí então eu que pequei, que deveria morrer, eu pego a vida eterna dele e passo para ele a minha morte. Então o meu salário era a morte, eu entrego a Cristo. A vida eterna que Cristo tinha direito, ele passa a mim. E é assim que funciona. Esse é o plano da redenção. E a gente vai ver isso um pouquinho mais na prática agora nos textos da Bíblia, para você entender e compreender biblicamente o plano da redenção, o plano da salvação, o plano que Deus fez para você e por mim. Essa é a morte substitutiva de um Deus. Imagine que esse plano estava escrito antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser criado, Deus já havia determinado que ele morreria em nosso lugar. E aqui eu quero fazer uma pausa antes de passar para a Priscila, que ela vai ler um próximo verso para a gente. Mas imagine, Deus já sabia que a gente ia pecar e mesmo assim nos criou. Deus sabia que iríamos cair e mesmo assim Ele nos criou. E sabe o que isso significa para você, amigo? E para mim? Que Deus sabia que ao nos criar, Ele teria que ir para a cruz do Calvário. E Ele foi para a cruz do Calvário e morreu. Deus poderia não ter nos criado e Ele permaneceria sempre ao lado do Pai. Mas Ele amava e ama você e a mim. E por isso nos criou mesmo assim. Mesmo sabendo que se nos criasse, teria que morrer com morte de cruz, Ele nos criou. Sabe como é o nome disso? Amor. Esse é o nome. Priscila, leia para a gente isso aqui. Quais são as características da natureza humana pecaminosa? Olha a maldade. Romanos 7, 18. Quais as características da natureza humana? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Ok. André, você sente essa mesma experiência de Paulo? Às vezes você quer fazer o bem e não consegue, e o mal que você não quer acaba fazendo? Pastor, hoje em dia a gente começa a entender muito bem tudo que Paulo passou. Porque por mais que a gente tente ser bom, ser cortês, ser muitas vezes, no caso, honesto, a gente tentar levar uma vida justa ao lado de Deus, dos ensinamentos que Ele nos deixou, o pecado faz com que a gente dê 2 passos para trás. Então a gente tenta dar um passo para frente para tentar ser bom, para tentar ser
seguir os caminhos de Deus, e o pecado ele faz com que a gente regrida 2. E é muito difícil. Na vida atual que a gente vive, é muito complicado, porque o mundo ele nos oferece muito mais opções que nos levam para trás do que a nossa própria força consegue nos jogar para frente. É verdade. É uma luta, né, Sabrina? Do bem contra o mal dentro da gente. Então, a experiência do André é a minha experiência, a experiência de todos nós aqui. É a luta de querer fazer o bem e não conseguir, e o mal que a gente sabe que não deve fazer, que a gente sabe que é errado, é lá que a gente fica, e parece que assim, a gente tem 3, 4, 8 segundos de alegria e depois 3, 4 dias de arrependimento e de sentimento de culpa. Sabrina? É interessante ver isso até numa criança, né? Para ver como isso é enraizado na gente. Você pega uma criança pequena e começa a ver como ela já tem dentro essa tendência, às vezes, para o egoísmo, para um sentimento de raiva, de sentimentos negativos que não foram ensinados pelos pais, não partiram de ninguém, porque realmente está dentro da gente desde pequeno, é a nossa natureza. Então, é verdade. É interessante. É triste isso, né? Ver numa criança, eu acho que é pior, né? Acho que causa mais dor ainda quando a gente vê esse egoísmo, essa atitude numa criança. E a verdade é essa, amigo. Todos nós sofremos e sofremos muito porque o pecado habita em nós de maneira muito forte, mas graças a Deus por essa morte substitutiva de Jesus Cristo. Bom, agora o Marcos vai ler para a gente. A pergunta é a seguinte: que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Então há um plano. Esse plano é descrito em João 3,16. Vocês sabem que esse é o verso, talvez o mais importante de toda a Bíblia, João 3,16. Marcos, eu sei que você sabe de cor, mas eu quero que você leia bonitinho para a gente João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aqui, é lindo demais. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E olha, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, gente, é só você pensar quem está no mundo. Sabe, às vezes andando de ônibus ou andando de carro em algum lugar, eu acho que todos nós já vimos uma cena que a princípio nos promove um pouquinho assim de até risada e depois de tristeza, ou tristeza direto. Mas eu acho que todos nós já vimos em algum momento algum indivíduo bem mal vestido, sujo, falando sozinho pela rua, gritando, brigando com o vento, perdeu a sanidade mental, perdeu o seu juízo, sua razão, e a gente vê ali o pecado. Quantos de nós já não fechamos o ouvido, não nos assustamos com alguém pedindo dinheiro ou oferecendo alguma coisa num sinaleiro? Quantos de nós já não vimos mulheres com crianças recém-nascidas pedindo algum tipo de dinheiro? Sabe, eu fico assim maravilhado porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo. E quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, é esse tipo de pessoa que Deus amou. Deus amou o homossexual, Deus amou a prostituta, Deus amou o adúltero, Deus amou o bandido. E é muito difícil a gente poder imaginar Deus amando Hitler, por exemplo. Mas Deus amou. Hitler era filho de Deus. E Deus o amou, tanto quanto ama você e a mim. Mas Deus se entristeceu, obviamente, com tudo que ele fez. Deus amou Nietzsche, Deus amou Charles Darwin, Deus amou cada uma dessas pessoas que lutaram e que exerceram a sua liberdade e os dons que Deus deu para tentar matar o próprio Deus, numa canetada. Coitados. Diga, Márcio. Pastor, o interessante é que Deus, porque Ele ama o Hitler, porque Ele ama você e ama a mim, porque o amor dele não depende do que nós fazemos. Porque se dependesse das nossas obras ou daquilo que a gente fizesse, ninguém seria amado, obviamente, né? Mas é legal entender, né? E eu entendo isso cada dia, que o amor dele não depende daquilo que nós fazemos. E por isso que o amor dele é tão maravilhoso. Né? É verdade. O amor dele depende daquilo que ele, como Deus é. Né? E ele não falha, ele não erra. Então, mesmo que você se sinta abandonado, perdido, mesmo que você se sinta o último dos pecadores, querido, Deus ama você porque ele não pode negar-se a si mesmo, como o Márcio mencionou. Bom, nós temos outros textos aqui. O Júlio vai dar uma lidinha para a gente aqui. O que Jesus fez por nós na cruz do Calvário? Vamos para o texto ali, Júlio. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 24.
carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Olha só, ele mesmo tomou sobre si, carregou no madeiro os nossos pecados. Então agora vivamos na justiça de Cristo. Agora eu e você podemos viver na justiça de Cristo Jesus. Então quando a Bíblia diz, não há um justo sequer, mas ao mesmo tempo diz que o justo viverá pela fé, não é uma contradição bíblica. É porque está dizendo que realmente nós somos pecadores maus, egoístas, do jeito que o André mencionou, que eu afirmei, que todos nós somos. Mas quando Jesus vive em nós, então eu me torno justo pelos méritos de Cristo Jesus. Essa é a ideia. Então olha só, o plano da salvação é o plano mais lindo que pode existir para você e para mim. Agora, querido, você pode escolher viver de acordo com o plano da salvação ou não. Aqui está o certo, aqui está o errado. Eu me lembro quando eu era pequeno e fazia as minhas provas, na escola, eu gostava de ver esse sinal aqui, ó. Esse aqui, às vezes, teimava em aparecer na minha prova e eu ficava meio triste por causa dele. Mas, sabe, são escolhas. Eu escolhi estudar mais, eu escolhi estudar menos. A gente escolhe aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário ou não. São escolhas que eu e você fazemos. Querido, eu tenho certeza que você tem interagido, participado aqui do programa Bíblia Fácil e tenho certeza que você tem aprendido tudo de maneira bem simples, bem tranquila. Mas se você quiser aprender mais, você deve entrar em contato conosco pelo telefone que aparece no seu vídeo ou no nosso e-mail e receber aqui o nosso compêndio, Ouvindo a Voz de Deus. É baseado nesse estudo que estamos aqui todas as semanas, apresentando a palavra de Deus de maneira tão fácil, tão simples. Entre em contato conosco, nós vamos enviar para você um e-mail, já coloque seu endereço completo com o CEP, nós vamos enviar gratuitamente na sua casa, se preferir ligar em horário comercial, nós vamos atendê-lo com o mesmo carinho, com a mesma atenção. Você não pode perder o nosso guia de estudo para você acompanhar todas as semanas. Leni, existe um verso bíblico importante, é o último verso bíblico, Efésios 2, 8 e 9. A salvação depende das nossas obras, Leni? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ok, então a salvação não depende das nossas obras. Sabe, André, você pode viver assim sem pecar o tempo que você quiser, ainda assim você não estará apto para o céu. Você pode viver a tua vida inteira sem cometer um deslize, ainda assim você vai ser um pecador. A Bíblia diz para você, para mim, André, e para todas as pessoas que estão nos assistindo, que nós somos salvos só pela graça. Só pela graça. Agora, essa graça vem mediante a fé. E isso é para que ninguém se glorie nas obras. Mas uma coisa é importante você que está em casa entender. Perceba uma coisa, nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas nós somos julgados segundo as nossas obras. A graça, para ser graça, ela precisa promover você para a salvação, precisa promover você para uma transformação de vida. Se eu quero ser salvo pela graça de Deus, então a graça de Deus ela é plena, ela é verdadeira, ela é correta, ela faz isso aqui, ó, ela transforma. A palavra de Deus transforma a nossa vida, a minha vida e a sua vida. Por isso, as nossas obras serão melhores, serão mais bonitas, serão mais de acordo com aquilo que Deus espera de você e de mim. Você está disposto a aceitar Jesus Cristo no seu coração hoje? Você quer dizer, Senhor, eu aceito a salvação que o Senhor me deu na cruz do Calvário. Eu preciso do Senhor para ser salvo. O Senhor é a cavalaria que veio para salvar a minha vida através de um estudo da Tua Palavra. Quer dizer isso para Jesus? Eu vou orar com você e por você agora, para que essa aceitação seja internalizada na sua alma e que hoje você possa nascer para uma nova vida em Cristo Jesus. Se puder, feche seus olhos e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, nós queremos Te agradecer pelo sacrifício de Jesus. Obrigado pela morte substitutiva na cruz do Calvário. Obrigado pela morte vicária.
Obrigado porque Ele tomou sobre si os nossos pecados e nos ofereceu salvação, nos ofereceu perdão, remissão e santificação. Que o Senhor esteja ao lado de todas as pessoas que hoje estão decidindo aceitar-te como o único Salvador na vida delas. Que elas se sintam e que sejam salvas no teu nome. Essa é a nossa oração e oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.